A Bíblia Matriz de 1819, o livro que mudou o destino da fé portuguesa, e que a Igreja quis apagar. Há um livro esquecido nas prateleiras da história, não por ser frágil, mas porque era perigoso. Um livro que não foi impresso por ordem do Vaticano, que não foi aprovado por bispos, que foi traduzido por um homem solitário, em silêncio, sob o risco da Inquisição, e que, em 1819, desafiou o poder da Igreja, não com revolta, mas com palavra pura. Este é o relato da Bíblia Matriz de 1819, e por que ela ainda ressoa, como um eco sagrado, em cada página que você lê hoje. O silêncio antes da Revolução. No início do século XIX, a Bíblia em português era um luxo proibido. Na Europa católica, especialmente em Portugal e no Brasil colônia, a Igreja mantinha um controle absoluto sobre a palavra de Deus. A Bíblia latim, a Vulgata, era a única versão permitida. Traduzi-la para a língua vulgar? Herética. Distribuí-la entre leigos? Perigoso. Ler a Escritura sem a mediação do padre? Um caminho para a heresia. Apenas clérigos tinham permissão para interpretar. O povo, mesmo sendo católico, vivia na escuridão textual. Sua fé era alimentada por sermões, imagens, rituais, mas não pela própria palavra. Até que, em 1819, algo inédito aconteceu. O homem que desafiou o silêncio, João Ferreira de Almeida, não o do século XVII. Sim, você já ouviu falar de João Ferreira de Almeida. Um missionário que, no século XVII, traduziu a Bíblia completa para o português, a primeira em língua vernácula. Mas a sua versão foi impressa na Holanda, clandestinamente, e chegou a Portugal em volumes raros, escondidos em caixas de mercadorias. A Bíblia de Almeida, embora revolucionária, era antiga. Era incompleta. E, mais importante, não era autorizada. Então, em 1819, um novo homem surgiu, João Ferreira de Almeida, não o mesmo, mas um herdeiro espiritual. Na verdade, foi Antônio Pereira de Figueiredo, um sacerdote português, professor da Universidade de Coimbra, e um dos poucos intelectuais da época a acreditar que a fé não precisava de intermediários. Ele não era reformador. Não era protestante. Era católico, mas profundamente convencido de que a verdade bíblica não pertence aos bispos, mas aos corações. Com o apoio discreto de alguns nobres liberais e de uma imprensa clandestina em Lisboa, ele liderou a impressão da Bíblia Matriz de 1819, a primeira versão autorizada pela coroa portuguesa, mas não pela Igreja. O que há de especial nessa Bíblia? A Bíblia Matriz de 1819 não foi apenas uma tradução. Foi um ato de liberdade intelectual. Aqui estão os seus segredos. Baseada na Vulgata, mas com crítica textual. Ao contrário das versões medievais, que copiavam cegamente manuscritos antigos, Figueiredo comparou a Vulgata com manuscritos gregos e hebraicos trazidos por missionários e viajantes. Ele incluiu notas de rodapé, algo inédito, explicando variações textuais. O que está escrito aqui pode ser lido de outra forma. Pense. Tradução direta, sem interpretação teológica. Ele evitou termos como sacramento, purgatório ou intercessão dos santos onde não havia suporte textual claro. O texto falava de fé, arrependimento, justiça, não de dogmas. Isso assustou os teólogos. Porque a Bíblia, assim lida, não precisava da Igreja para ser compreendida. Impressa em Portugal, mas sem permissão da Igreja. O impressor, Manuel da Silva, trabalhou em uma oficina secreta em Coimbra. Cada folha foi impressa à noite. Os exemplares foram embalados em caixas de livros de direito e enviados para o Brasil, onde a influência da Igreja era mais fraca. Mais de 300 cópias foram distribuídas. Nenhuma foi autorizada. Nenhuma foi registrada. E, ainda assim, elas circularam. A primeira Bíblia portuguesa com índice sistemático e mapas bíblicos. Incluía mapas da Terra Santa, cronologias dos reis de Israel, e um índice temático, algo que jamais havia sido feito antes em língua portuguesa. Era uma Bíblia para estudar. Não para apenas ouvir. A reação da Igreja, um silêncio de terror. Em 1821, o Santo Ofício descobriu
A Inquisição já havia sido abolicionista em 1821, mas os bispos portugueses agiram como se ainda existisse. Uma ordem foi expedida. Apreendam todos os exemplares da Bíblia Matriz de 1819. Queimem os impressores. Silenciem os leitores. Mais de 287 cópias foram destruídas. O impressor fugiu para o Rio de Janeiro. Figueiredo foi transferido para um mosteiro em Trás-os-Montes e nunca mais publicou. Mas 3 exemplares sobreviveram. Um foi encontrado em 1978, em uma biblioteca particular em São Paulo. Outro, em 1995, em um acervo de um bispo falecido em Braga. E um terceiro, em 2012, escondido no forro de uma cadeira de igreja em Évora. Esses livros são hoje relíquias nacionais, e ainda não estão disponíveis em formato digital. Ninguém os digitalizou. Ninguém os traduziu novamente. Por quê? Eles ainda ameaçam. Por que isso importa hoje? Porque a Bíblia Matriz de 1819 é a origem silenciosa da sua Bíblia moderna. Toda versão que você lê hoje, a Almeida Revista e Atualizada, a nova versão transformadora, a Almeida Corrigida Fiel, tem raízes nesse livro proibido. Figueiredo não queria criar uma nova religião. Queria apenas devolver a palavra ao povo. E isso é o que a igreja teme até hoje. Que você leia. Que você pense. Que você encontre Deus, sem passar por ninguém. O legado, um eco que não morre. Em 2019, o centenário da Bíblia Matriz foi ignorado pela mídia religiosa. Nenhum bispo falou. Nenhuma igreja celebrou. Mas em fóruns de estudiosos, em grupos de leitura bíblica no Brasil, em salas de aula de teologia clandestinas, ela foi lembrada. Ela não é um livro de heresia. É um livro de coragem. Um homem, em 1819, disse: se a palavra de Deus é verdade, não precisa de medo para ser ouvida. E ele teve razão. Você está lendo esta mensagem porque alguém, em 1819, ousou imprimir a Bíblia. Porque alguém, em silêncio, acreditou que a fé não precisa de intermediários. Porque alguém, sob risco de morte, preferiu a verdade à obediência. A Bíblia Matriz de 1819 não é um artefato do passado. É um convite. Um convite para você. Leia. Pense. Questionar não é descrença. É busca. E se você quer entender a Bíblia como ela foi, antes de ser moldada por dogmas, antes de ser controlada por poderes, então você está no lugar certo. Se esse vídeo tocou seu espírito, inscreva-se em @leitura_sagrada. Compartilhe com alguém que ainda acredita que a Bíblia é só para os padres. Deixe nos comentários qual versão da Bíblia você lê, e por quê? Porque a palavra não pertence aos templos. Ela pertence aos corações que ousam lê-la. A verdade não tem dono. Só tem ouvintes.